Beleza. Começou a gravar. Bom, hoje a gente tem essa aula aqui, né? No dia 10/11, sobre a parte de agrupamento de dados. Aula 12. Então, vamos abrir aqui. Vamos lá, então. Bora. Tá aparecendo aí para você, né? Tá. Fechou. Bom, quando a gente fala agrupamento de dado, na verdade é sempre o quê? A gente está sempre sumarizando ou resumindo um dado em si, né? Quando a gente sempre tem a select, geralmente o que a gente faz é mostrar os dados, né, de acordo com o que a gente precisa aí para o usuário e para atender o negócio, né? Só que assim, o usuário entende-se que ele não é sempre o usuário final, é o usuário sempre do quê? Do sistema em si. E em cima desses usuários existem o quê? A parte das hierarquias, né? Sempre eu vou ter um gerente, depois debaixo do gerente coordenadores, dos coordenadores, os, sei lá, analistas, os analistas, os técnicos e assim por diante. Então, sempre a gente tem o quê? Vários níveis de onde a nossa visão ela pode estar chegando, né? Bom, a gente utiliza, né, as expressões matemáticas aí na cláusula select where, né? A capacidade de executar agrupamentos de dados resumidos é importante para desenvolvimento de entrega de relatórios significativos aos usuários. Lembrando que quando a gente tem hierarquia diferente, né, o que a gente tem também são visões diferentes. Cada usuário em si, ele vai precisar de visões diferentes dos nossos dados. Essa habilidade é feita através de funções agregadas, geralmente conhecidas como dados de agrupamento. Funções de agregação são funções que operam em conjunto, ou linhas, ou dados em oposição ao conjunto de funções, que operam sobre valores individuais. Funções agregadas podem ser aplicadas de várias maneiras, incluindo o uso de agregação personalizada. Quais são algumas das funções nativas aí do SQL, né? Na lista de seleção da declaração select e na cláusula having, são os dois lugares que a gente pode estar utilizando as funções nativas aí. Bom, algumas das funções de agregação, por exemplo, essa select max aqui, ó, né? Ela faz o quê? Ela vai pegar sempre o máximo, né, de um campo que você colocar. Geralmente, esse máximo pode ser um campo numérico, float, né, ou até mesmo um campo data. É muito difícil a gente utilizar um máximo, por exemplo, de um campo varchar ou char, tá? Existe a possibilidade, mas é difícil, correto? O que mais comum vai ser ou data ou número, tá ok? Quando a gente está colocando aqui o group by, né, o que acontece? A gente, na verdade, está especificando que a gente está fazendo um agrupamento por tipo de taxa aqui nesse caso, tá? Então, o que ele vai estar fazendo aqui? Agrupando por tipo de taxa, e em cima do agrupamento ele está colocando o quê? Ele está pegando as maiores taxas. Então, se a gente fosse imaginar uma taxa ou imposto, né? PIS, COFINS, IPI, certo? Ele teria para cada um, né? PIS, o valor máximo, COFINS, o valor máximo, IPI, o valor máximo. Correto? Então, isso daqui, ó, o group by, ele vai fazer o agrupamento para depois ele fazer a sumarização, tá? E o que acontece aqui também? É possível estar utilizando perfeitamente somente o select com o from, sem o group by, tá? Só que quando a gente não tem uma função de grupo aqui alinhada, né, a gente faz o quê? Sempre executa o máximo, independente de qual
taxa é, né? Para ele poder resgatar esse valor para a gente. Tá? Então, não tendo a função de grupo, ele vai sempre agir na tabela inteira. Tendo função de grupo, ele vai agir no grupo. Tá? As funções comuns, como AVG, min, max, sum, count, grouping, var, são as mais comuns que a gente tem. Min, max, AVG, sum e count, isso a gente usa bastante. A grouping e a var são duas funções novas que o SQL razoavelmente novas, tá? Que o SQL disponibiliza para a gente trabalhar principalmente com a parte de agrupamento. Funções de agregação realizam cálculos no conjunto ou grupo de valores que retornam um único valor. Lembrando, né, aqui, ó, na consulta anterior, se eu não tivesse o group by, ele me retornaria um valor único. Se eu tenho o group by, vai depender da quantidade de grupos que eu tenho para me retornar o valor, tá? Então, aqui a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado. São ou valores de grupos que retornam um único valor. Note que várias funções de agregação trabalham com diferentes tipos de dados. Para instâncias do AVG e SUM, somente trabalham com tipos numéricos. O AVG e o SUM não tem muito jeito, né? Para fazer média, para fazer soma, e o mínimo, aliás, a soma e a média mesmo, o mínimo pode ser dado. Mas somente a soma e a média, ela tem que ser tipo numérico mesmo. Funções de agregação normalmente obtêm seus conjuntos de valores para trabalhar em via cláusula group by. Quando não houver group by, as funções que obtêm seus grupos em todas as tabelas são filtradas através da cláusula where, como a gente já está fazendo atualmente. Se a gente não quer algum tipo de registro dentro do nosso... se a gente não quer algum tipo de registro dentro do nosso relatório, né, a gente tem que pegar e fazer a filtragem na cláusula where mesmo. Funções de agregação podem aparecer na cláusula de declaração select, compute ou compute by have. Na verdade, esse compute ou compute by, tá, pessoal, eles não são mais utilizados. Eles eram utilizados até a versão 2008 do SQL. Após isso daí, a Microsoft pegou e descontinuou. Bom, e quais são alguns dos exemplos que a gente tem de função de agregação? Select AVG. AVG é a média aritmética, né? É a quantidade que eu tenho total dividido pela quantidade de registros que eu tenho. Max é o máximo, min é o mínimo. Ali a gente pode estar utilizando, ó, o max e o min na mesma consulta, tá? Eu quero o max de vacation hours, eu quero o mínimo de sick leave hours. Tá? Então, aqui, ó, é possível estar fazendo essa consulta aqui. Tá? Select sum de vacation hours, o sum é a soma, tá? Então, aqui ele vai me somar um valor numérico aí. Bom, se eu quero fazer a contagem de todas as linhas, independente se tem ou não valor nulo em alguma das colunas, a gente utiliza o select count asterisco, né? Se eu quero fazer a contagem somente de campos que tenham valor, eu tenho que colocar o count e o nome do campo que eu quero que ele conte. Tá ok? Isso, então, diferencia somente o count com asterisco e somente o count com algum campo no parâmetro, na passagem de parâmetro para ele. Tá ok? Então, esse cara aí, apesar de ter uma mudança sucinta no comando, pode dar uma grande variação, principalmente quando a gente está tratando de valor monetário, tá? Bom, aqui são outros exemplos, select count asterisco, select count asterisco, ó. Aqui nesse caso aqui, eu estou colocando dois counts no mesmo cara, né, na mesma select. Select count e count, ó, de um nome e de telefone, né, ó. A gente pode estar fazendo também. É possível estar fazendo o select distinct, tá? O distinct, ele faz o quê? Ele faz a distinção, né? Justamente do quê? De algum dos campos. Nesse caso ali, ele está fazendo a distinção do ID. A partir da distinção, ele está fazendo a contagem. Depois que ele viu todos o que é diferente, todos os campos que têm valores diferentes, ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai fazer
a contagem. Então, existe essa possibilidade de a gente estar colocando aqui, ó, 2 comandos, né, um encadeado do outro. Não é muito comum a gente fazer mais que 3, tá? 2 aí é o que é mais comum, até 2, né? Select max de salário. O max de salário não tem o group by nenhum, tá agindo o quê? Na tabela inteira, tá? Então, ele está procurando o maior salário possível da pessoa. Ok? E o select min de idade, min é mínimo, né? Então, a menor idade que ele vai achar que vai te mandar. O problema quando eu tenho esse tipo de consulta aqui, ó, eu tenho, na verdade, uma única resposta, e às vezes não é isso que eu quero. Vamos supor que eu quisesse, por exemplo, fazer a utilização, né, do select, para ele, na verdade, fazer com que seja retornado o nome da pessoa, tá? Que tem o maior salário. Tendo o nome da pessoa, o nome do maior salário, eu não conseguiria estar utilizando só esse comando, o max, tá? Eu deveria fazer ele com parte do meu valor, mas não somente com ele. Eu teria que ter realmente aí algum outro artifício, que geralmente é coberto por subselect, tá? Então, a subselect, a gente conseguiria pegar e fazer com que seja retornado o nome da pessoa, tá ok? Então, pessoal, só um instantinho fazendo favor, tá? Só um minutinho. Tó, filho, come. Come, filho. Não, você não pegou errado, não. Tó. Só um instantinho, por favor. Já volto aqui. Pessoal, desculpem, tá? Só mais um instantinho, deixa eu voltar aqui no slide. Bom, então o que a gente comentou aqui é que a gente não poderia estar utilizando esse recurso de, por exemplo, achar o nome da pessoa com o menor salário ou o maior salário, né? Seria só uma das informações e a gente teria que cobrir esse tipo de consulta com subconsulta, ok? Mas mesmo assim, ó, é possível estar utilizando a função de agregação quando a gente tem cláusula where, tá? Então, aqui a gente está fazendo com que seja restringido os valores, né? De maior que 1.000 e menor do que 5.000, e entre esses valores eu quero o valor mínimo e o máximo entre eles aqui, ó. Nesse caso aqui está sendo o quê? A tabela de comissão, né? A gente, na verdade, está fazendo com que seja consultada a comissão entre eles aqui, tá? É possível, né, utilizar vários wheres aí, né, ó. Então, eu tenho um conjunto de wheres, tem um conjunto ali na verdade, um conjunto de linhas ali, né, para a gente poder estar
Dá licença, tá? Para a gente estar analisando, né? E ele, em cima disso, depois fazendo o quê? A função de agregação. O sum aqui, por exemplo, tá? Como eu não tenho nenhum group by, ó, entre eles aqui, ele está me atuando em cima do quê? Dos dados que ele retornar no where, tá? Aqui, por exemplo, ele está fazendo o quê? Para a tabela inteira, sem nenhum where, inclusive, um select sum, né, das comissões, a soma das comissões, a soma do valor das comissões vezes 0,19. Tá, ó, então ele está aumentando, aliás, está aumentando não, ele está pegando 19% do valor e está colocando aqui, está mostrando para mim, tá? E está chamando aqui de valor. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui, ó, é a média de idade das pessoas, e aqui é a média da idade das pessoas com idade maior do que 30, tá? Então, essas seriam as funções de agregações aí, a média, máximo, mínimo, correto? Utilizando funções de agregação aí com valores nulo, né? A gente sabe que o valor nulo é sempre um problema, para quê? Quando a gente está fazendo conta aritmética aí neles. Né? O nulo em si, ele não tem um valor específico, né? O nulo, na verdade, é um valor desconhecido, você não sabe o que ele é. Ele não é zero, ele não é espaço em branco, a gente simplesmente desconhece esse valor, tá? A maioria das funções de agregação ignora o valor null. Null pode produzir um inesperado ou um resultado incorreto, né? Use a função isNull para corrigir esse problema. A função isNull, na verdade, então, é para que seja feito o quê? A parte de a gente estar contornando, né, esse problema do nulo, tá? Por quê? Porque a isNull, na verdade, ela vai substituir o nulo por algum valor, por exemplo, zero. Tá? Então, o isNull poderia estar fazendo isso para a gente. Aqui nesse caso, né, um select AVG wave as AVG wave from production.product. Aqui o resultado é o que? É uma média aritmética desse campo, né? Que daria o que? 74,06. Só que qual é o problema? Eu tenho vários campos, né? Que eu tenho nulo em cima desse cara aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho valor nulo, na verdade, como é uma média aritmética, ele está pegando pelo número de registros. Correto? A gente teria que estar utilizando o isNull aqui, ó. Select AVG de isNull, wave de zero. Esse cara aqui, ó, tá? Wave de zero, ele faz o quê? Se o campo estiver com nulo, substitua por zero, tá? E depois tira a média aritmética. Vai dar diferença. Por quê? Porque o zero aqui em si, ele está fazendo a contagem agora. É uma linha, correto? Aqui ele não consegue contar. Aqui agora ele torna-se uma linha, fazendo a soma do zero. Na soma o zero não tem nenhum valor, mas ele consegue dividir por mais linhas. E é por isso que a média aqui, ó, cai de 74 para 30, tá? Ó, menos da metade. Tá? Então, na hora de realmente estar utilizando ou não o isNull, ele é bem importante a gente, na verdade, estar esperto com isso, tá? Porque a média, ela pode realmente variar bastante se você está utilizando. Média e qualquer outro tipo de dado, né, de conjuntos aí que a gente pode estar operando. Sempre vai ter pode ter um valor bem significativo, tá? Valores nulos sendo distribuídos por zero, sendo incluídos na contagem. Aqui, ó, select count de isNull, wave de zero. Se esse cara aqui for nulo, substitua por zero, sendo zero, ele vai lá e conta. O resultado disso daqui, ó, seria a mesma coisa que eu der um select asterisco from alguma coisa. From tabela, tá? Porque o count asterisco, ele soma tudo, ele conta tudo, aliás. Tá? Independente de ser nulo ou não campo. Aqui, nesse caso, a gente está obrigando. Se aquele determinado for campo nulo, substitua por zero. A função count é uma exceção da função e retorna o número total o total de registro da tabela, que é o que a gente comentou. A gente está utilizando o select count,
geralmente para poder estar verificando aí a quantidade de linhas, né? Beleza. Bom, usando a opção Group By, ela especifica os grupos que as linhas de resultado devem ser colocados. Calcula valores totais para funções de agregação, como, por exemplo, select, Sale Order ID, Sunline Total. Aqui um E subtotal, ele na verdade vai estar apelidando esse cara aqui, né? From Sales Order Detail, Group By, Sales Order ID. Group By, Order By, Sales Order ID. Aqui, pessoal, pensando um pouco, compensa eu estar colocando o Group By por ID? Imagine que o Group By, ele faz o quê? O agrupamento, né? Eu quero fazer a contagem de todos os meus clientes da cidade de Jundiaí. Beleza. Na cidade dos meus clientes, eu tenho vários clientes que moram em Jundiaí. Dos meus clientes, eu tenho vários que moram em São Paulo, Campinas, Valinhos, Vinhedo, enfim, cidades aí da região. São todos clientes. Se as cidades estiverem escritas corretamente, coisa que geralmente a gente deveria fazer o quê? Uma ligação, né, de tabelas de um para muitos, mas vamos supor que a pessoa não tenha feito isso, escolheu a cidade lá, Jundiá. Jundiá é a mesma coisa que Jundiaí, que é a mesma coisa que JDI, que é a mesma coisa que JND? Não, não é, né? Se eu tenho um campo aberto, a pessoa do cadastro ela tem acesso a escrever tudo isso. Eu deveria ter um campo fechado, que seria o mais certo. Mas, imaginando um mundo perfeito, onde não há problema de digitação, mesmo assim, sendo um ID, né, compensaria eu colocar ele para ser agrupado? Nesse caso da tabela Sale Order Detail, provavelmente, pessoal, o ID dela, né, se repita em conjunto com outra chave, tá? Por quê? Porque a tabela Detail, né, ela geralmente tem uma chave composta, então é por isso que eles estão colocando ali, ó, tá? Mas numa tabela que não tenha essa chave composta ou que realmente se repita valores, né? Realmente é um pouco mais complicado a gente estar utilizando esse tipo de função para agrupar, porque ele até vai executar o comando, mas não vai ter nenhum efeito, tá? Ao executar agrupamentos em uma consulta, os registros da coluna são agrupados por colunas listadas da cláusula Group By. É esse que cria o conjunto de funções de agregação. Portanto, se você deseja somar o campo line total para cada registro da sua tabela, Sales Order Detail, você deveria agrupar uma coluna que identifique unicamente cada ordem de venda. Nesse caso, a coluna Sale Order ID. Correto? Então, nessa parte aí, né, o que ele fala? É justamente essa parte de ser única, né, o seu campo, que não poderia estar acontecendo, né? Nesse caso da tabela que ele está comentando, realmente você tinha valores repetidos, né, passíveis de serem agrupados. Numa tabela normal, se você fosse fazer isso daí, você praticamente não teria feito de fazer o Group By. Ao usar a cláusula Group By, todas as colunas na lista Select que não fazem parte da expressão de uma agregação será usada para agrupar resultados por meio de uma cláusula Group By. Se você não deseja agrupar uma coluna, não a coloque no Select. Então, o princípio de você colocar uma coluna no Select, você precisa do quê? Do agrupamento dela. Tá? Então, você, na verdade, vai fazer com que seja colocado tudo o que estiver no where na select. Se eu tenho 7 campos no where, eu tenho que ter na select. E, né, não pode ter o quê? O próprio campo da função de agrupamento. Então, por exemplo, se eu tenho no meu where 5 colunas, né, e no meu select também vai precisar de ter 5 colunas. Agora,
No meu select, só fazendo isso não resolve. Eu tenho que fazer o quê? Colocar uma função de grupo, que é o group by, o group by, o sum, min, max, correto? Esses daí que a gente viu também aí. Tá? Valores nulos são incluídos no agrupamento de uma coluna, todos os valores nulos são considerados iguais, e assim colocando no seu próprio grupo. Quando você dá um group by e existe nulo naquele campo, ele vai, entre aspas, conseguir agrupar, né, corretamente. Utilização usando funções de agregação com valores nulos. Então, aqui, ó, select id, sum as valor total, as total, from comissão group by id. Então, aqui eu estou querendo o quê? Agrupamento por pessoa, né? Se é uma tabela de comissão, geralmente esse cara deveria se repetir. Agora aqui, select nome, sum salário, sum valor, as total. From pessoa comissão. Aqui são duas tabelas, ó. Se eu tenho duas tabelas, de alguma forma, se eu não fazer o que é a ligação de chaves entre elas, ele vai fazer o que? O produto cartesiano. Aqui, ó, é justamente a ligação entre as chaves das tabelas. Group by nome. O nome, ou ele tem que estar na pessoa, ou ele tem que estar na comissão. Geralmente, ele vai estar aqui na pessoa, né? Mas ele tem que existir. Então, o nome, ó, sum de as valor. O que eu tenho no group by? Eu tenho que ter no select, e no select tem que ter mais a função de grupo. Select nome, pessoa, select nome, from pessoa, comissão, sum de salário mais salário. Sum de valor, provavelmente o valor da comissão, mais o salário da pessoa para ver o quanto está consumindo o total, né? Então, aqui, pessoa P, comissão C, P.id igual a C.id. Ó, aqui que interessante. Nome, sum de valor, salário, não é isso? Aqui é um group by nome, salário. Eu tenho que ter todas as colunas menos a função de grupo. Tá ok? Vamos lá. Aqui o max é a mesma coisa, né? Eu estou utilizando agora o quê? O máximo através do quê? Ó, de cada ID. Ou seja, eu estou pegando a maior comissão de cada uma das pessoas aqui, ó, porque se a gente for pensar que cada identificador é uma pessoa, beleza, a gente está fazendo isso. Select ID count from N comissões. E aqui eu acho que está errado. Aqui é esta, porque o from está aqui, ó. From comissões, group by ID. Deixa eu consertar aqui, então. Beleza. Então, aqui, ó, ele está pegando cada pessoa e está contando aqui, ó, quantas vezes ele tem comissão de linhas ali, né, para a gente. Isso daqui iria aparecer o ID da pessoa e a quantidade, 1, 2, 10, 20, tá? Select mensagem, sum de valor as total, from comissão mensagem, where m.id igual a c.id message, c id message e m.id esse cara aqui, ó. Group by message. No group by eu tenho tudo que está na select menos a própria função de grupo, que é o select. Order by 2 desk. Não é muito comum a gente colocar dessa forma, né? 1, 2, 3, mas é possível, tá? Já foi evoluído, obviamente melhorado, né? A questão de você colocar o group by pelo nome do campo aqui, ó. Mas é possível estar utilizando sim, dessa forma. E o desk aqui. O desk é descendente, tá? Ao contrário do ascendente. O ascendente é do menor para o maior. O descendente é do maior para o menor. É a ordem que a select vai retornar para a gente. Ok? A gente tem aqui, né? Filtros na cláusula having. O que acontece? É possível a gente fazer filtro de informação após a gente ter um agrupamento.
Até o agrupamento a gente não tem certeza de muita coisa, por quê? Porque, na verdade, a gente não sabe os resultados que vão retornar, né? Então, é possível fazer toda essa parte da criação, né? E depois, realmente, a hora que você ter os dados consolidados, aí sim fazer o quê? A parte da filtragem que você quer. E você vai conseguir enxergar se está funcionando ou não. Caso não, é um pouco difícil disso realmente ser colocado, tá? Ser verificado. Então, nesse caso aí, a gente tem um select, né? Ó, sales order ID, sum de line total, from sales order detail, group by sales order ID. Até aí, beleza, né? Ele está fazendo agrupamento, né? Por order ID. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Por order ID também eu tenho uma soma, não é isso? Ó? Ele está fazendo a soma do line total. Então, vai ter lá 200 mil, 500 mil, 1 milhão, tá? Enfim, vai ter alguns valores aqui, ó, de line total para cada o quê? Vendedor, sales order ID, sales order ID aqui, ó. Tá ok? Beleza. Só que eu quero fazer com que seja o quê? Filtrado, não todos os valores, mas com que os valores de total line sejam maiores do que 100 mil. Correto? Então, nesse caso, o que for abaixo de 100 mil não entra nesse retorno. O que for acima, fechou, ainda está valendo. Order by, sales order ID, beleza. Então, dessa forma, a gente consegue fazer filtro em cima do agrupamento. Senão, não tem jeito, pessoal. Tá? Não tem o que fazer mesmo. Bom, a cláusula having é opcional e pode ser utilizada para diminuir o conjunto de resultados configurados por cenários, configurados por critério, nos valores de agregação, efetivamente repassando na cláusula where. A cláusula having é usada para filtrar linhas após o agrupamento que foi aplicado, antes que os resultados sejam retornados para o cliente. Você pode somente incluir expressões agregadas e colunas que são listadas na cláusula group by. É isso aí. Então, o having, ele vai servir como se fosse o quê? Uma condicional para, né, o meu group by. Ok? Então, o que o group by vai fazer, vai trazer, né, de dados agrupados, o having vai filtrar esses dados agrupados. Ok? Então, essa é a diferença aí, né? Aliás, essa é o que eu digo, o diferencial, né? E se eu pegar e fazer com que seja filtrado no where, daria para fazer? Não. Por quê? Porque o where ainda não sofreu nenhum processamento. Tá? Daria para a gente fazer a cláusula where, colocar eles para a gente, na verdade, só ter o critério de a gente poder estar excluindo linha a linha, mas não em cima de um grupo no where. No where não tem jeito. Tá? Bom, é uma prática utilizar o resultado agregado na cláusula having, não na cláusula where. Então, aqui, ó, primeiro ele vai fazer a soma por ID, certo, das comissões, onde esse valor aqui depois é maior do que 1.000. Tá ok? Então, para se fazer o sum, para se fazer essa parte de você, vamos dizer assim, somar, nesse caso aqui, né, o valor, eu só conseguiria saber depois de ter somado, tá? E aí, depois, obviamente, eu tenho exclusão. Atenção, quando a gente faz essa parte do group by, having, é tudo em memória, tá? A gente não está efetuando nada no banco. Ok? Select nome, max de message from pessoa, p comissão C. Where p.id igual a c.id. Group by nome. Ó. Having max de ID message maior do que 35.
Então, nesse caso aí, ó, o meu group by, né, vai para o nome. Imaginando que eu tenha, não tantas pessoas dentro da minha base, né? Imagina que é o seguinte, o nome da pessoa é João, ou José, ou Ana, ou Maria. Beleza, são nomes muito comuns, né? Se você, o banco de dados, se ele não tiver diferente na digitação que foi colocado, ele vai começar a agrupar, se ele está agrupando por nome, ele vai começar a agrupar todos os Joãos, todas as Marias, todas as Anas, correto? Então, tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte, tá ok? Bom, beleza, aqui a gente está fazendo um having max the message maior que 35. Legal. Pessoal, perguntas até aí? Tranquilo. Tranquilo? Não, professor. Então, tá. Essa parte, a gente costuma, na verdade, não fazer no SQL em si, né? A gente faz o SQL, pessoal, inclusive eu estou com um problema no SQL, tá? Na minha empresa que eu trabalho. A parte de processamento dele está com um pico muito alto e muito baixo, muito alto e muito baixo. Isso daí, provavelmente, esse banco aqui, a gente vai ter que fazer com que seja feito tuning nele para poder dar uma verificada. Eu tenho todos esses bancos aqui, ó, em um banco de dados de teste, tá? Mas é assim mesmo, essa parte é a administração de banco que vê. Por mais que você faça as consultas bem feitas utilizando os campos de índice, nesse caso nosso está tendo algum problema realmente de estar executando uma tarefa que a gente não está enxergando, enfim. É um serviço um pouco chato de fazer, mas nosso banco de lá vai sofrer isso daí. Mas vamos lá, vamos continuar. Bom, nós já vimos então a parte do agrupamento aí de dados, né? Aqui, ó, existe um exercício, né? Esse exercício aqui, na verdade, já tem os scripts dele, tudo tal. Já está feito a parte de... Aliás, é só seguir, né? A parte de fazer a criação do banco, tal, né? Então, isso daqui, ó, eu já tenho o script embaixo. Aliás, embaixo não. Já tenho o script aqui, ó. Tá ok? Então, a hora de vocês pegarem e fazer o exercício, ó, é só rodar, já está tudo certinho. Tudo bem? E aí, voltando um pouco aqui para o exercício, ó, depois que vocês fizeram, né, a criação de todo o banco, o script e tal, ele já está fazendo inserção também, né, ó. Faça um SQL que mostra a descrição da categoria e quantidade de produtos que a mesma possui. Então, aí é começar a fazer uma SQL para justamente montar esse cenário, né? A descrição da categoria e a quantidade de produtos. Se eu quero a quantidade de produtos, eu quero o quê? Geralmente um SAM, né? Faça uma SQL que mostre a descrição da categoria e o valor total dos produtos que a mesma possui. Somente o valor da categoria e não considerar valores dos pedidos feitos. Bom, daí também é tranquilo. No where a gente consegue resolver, tá? Faça uma consulta que mostre os produtos cuja descrição seja limpeza. Então, se eu quero fazer essa parte, né, de mostrar só os produtos com a descrição sendo limpeza, reparem que ali, ó, eu não tenho uma função de grupo, né? Faça uma consulta SQL que mostre os produtos cuja descrição seja. Se eu não preciso utilizar agrupamento, pessoal, eu não uso, tá? O agrupamento, ele é um recurso muito caro para o SQL Server. E é um recurso, assim, lógico, né, não é financeiro, mas é um recurso de processamento e memória, tá? Ele demora demais para justamente fazer toda essa parte aí
da descrição inteira, né, do group by aí, para ele fazer o agrupamento. Tá? E aí depois, faça uma série que mostra o produto com a descrição seja, selecione o nome dos funcionários com sua devida quantidade de pedidos, então, funcionário A tem, sei lá, 20, funcionário B tem 30, e assim vai, tá? Pela quantidade de pedidos que cada um deles tem aí. Selecione a cidade, o nome da cidade, né, a quantidade de pedidos feitos por cidade, coordenados por pedido. Isso daqui, a gente hoje conseguiria fazer, vamos dizer assim, são dados mais estatísticos, né? Quando a gente tem a parte de venda, pessoal, vendas utiliza demais. O SQL é uma forma de você conseguir esse dado, mas não é hoje a melhor forma de estar mostrando os dados para o usuário. Geralmente, a gente conseguiria fazer o quê? Em relatório, né? A gente teria alguma ferramenta de um RP ou uma ferramenta de relatório para poder estar fazendo tudo isso daí, né? Mas, apesar de não ser hoje o mais aconselhado, é muito utilizado. Por quê? Porque é uma maneira fácil de você visualizar seus dados. Tá? Existe ferramenta mais especialista, né? E aí, sim, selecione os funcionários que possuem a quantidade de pedidos menores do que 10. Selecione a descrição do produto que tem a quantidade de pedidos desses produtos ordenados pela quantidade. Tá? Então, depois que vocês montam realmente o script aqui, ó, o script está aqui, tá? Aliás, deixa eu ver, ó, o enunciado. Ó, a criação do banco aí, create database, criação das tabelas, ó. Eu fiz a inserção de dados aqui para vocês, né? E aí, através desse banco já pronto e inserido dados nele, beleza, é para você ter o mesmo resultado. Né? É para você conseguir, na verdade, fazer os seus testes aí da Select. Então, compensa bastante estar fazendo os exercícios aí. E, pessoal, obviamente, né, eu já deixei alguns resultados parciais também, tá? Depois das inserções, ó, A, B, C, D, aí tem que faltando esse daqui. Mais alguns resultados parciais eu já tenho, tá? Para vocês estarem acompanhando aí. Beleza, pessoal? Perguntas? Não? Essa parte de agrupamento, ela não é uma das partes mais difíceis, né? A parte mais difícil vem aqui da parte subselect, tá? A gente vai iniciar ela agora. Então, aqui, ó, é a aula 14. Acho que já tá até lá, tá? Que é a parte de limitar os conjuntos de dados. Bom, para limitar conjuntos de dados no SQL, a gente tem dois tipos aqui, ó, o top e o table simple. Eles fazem limitação do quê? De retorno de conjunto de dados para a gente. Tomem um pouco de cuidado, tá? Quando a gente está utilizando ele só para fazer teste, legal. Quando a gente está utilizando em produção, por incrível que pareça, apesar de ser um top cortar a quantidade de linhas, ele dá menos performance para você. Tá? Isso eu estou dizendo por quê? Porque aquele trabalho de tuning que a gente começou na empresa, a gente está analisando o quê? A parte dos índices de cada uma das consultas. E o top, ele tem que, na verdade, fazer a consulta inteira para depois excluir. Ele já não consegue trazer a única linha para você de cara. O SQL, na verdade, não funciona desse jeito, né? Deveria, mas não funciona, tá? Então, ele perde performance pra caramba. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Se a instrução select, que inclui top, tem uma cláusula order by, as linhas a serem retornadas são selecionadas a partir do conjunto de resultados ordenados. Table simple não pode ser aplicada a tabelas derivadas, tabelas de linked server ou servidores vinculados, tabelas derivadas de funções como funções de retorno de valores, funções de retorno de linhas ou OpenXML. Então, tem bastante restrição para table simple, tá?
Apesar de ser um dos recursos que o SQL oferece, né, você precisa, na verdade, analisar se ele vai ou não poder ser utilizado. Table Simple pode ser utilizado rapidamente para um retorno de amostras de uma tabela grande quando qualquer uma das seguintes condições for verdadeira. A amostra não precisa ser uma amostra real aleatória no nível de linhas individuais. Ele vai pegar sempre uma porcentagem, pessoal, para você, da amostra que já existe, né? Aliás, os dados que já existem, para ele poder estar fazendo uma amostra. Mesmo a gente colocando uma porcentagem, aquela porcentagem geralmente não é tão fiel, tá? Sei lá, então se eu tenho 100 linhas e coloco uma porcentagem de 10%, ele teria que estar trazendo para mim 10 linhas de dados. Mas isso daí varia, 8, 10, 12, não é sempre igual. As linhas em páginas individuais da tabela não estão correlacionadas com outras linhas na mesma página. Tá? Então, a gente tem uma série de restrições. Geralmente, então, é quando é tabela física, né, para utilizar o Table Simple, e esteja dentro do meu servidor. Aqui um exemplo, né, no caso aí do Adventure Works, Select Top 5. O Top 5 ele vai fazer o quê? Mostrar os primeiros 5 registros do que ele selecionar. From Business Entity ID, First Name, Last Name, from Pearson.Pearson. Se eu tivesse um Select asterisco, né, ó, ele iria pegar e retornar o quê? A tabela inteira, mas nesse caso ele está retornando somente as 5. Os 5 campos aí, 1, 2, 3, são 3 campos com 5 linhas, né? Segundo, select first name, last name from Pearson.Pearson. Table sample 1%. Ele quer 1% desse cara aqui, ó. Se isso daqui tiver 1000 pessoas, ele quer 1%. Ele vai querer 10, né? Legal? Geralmente aparece dessa forma, mas não é uma obrigatoriedade. Se você, principalmente, se você, na verdade, utiliza o comando, né, não é sempre que ele vai pegar e respeitar essa regra, não. Ok? Bom, isso daqui, então, foi a parte de subconjunto, limitando aí. Subselect, vamos ver se vai dar tempo de a gente falar. Bom, subselect, né, é uma característica do comando select que pode passar despercebida, reside no fato de qualquer comando select não devolver linhas e colunas, mas sim devolver sempre uma tabela. O resultado de uma select é sempre uma tabela, ainda que na sua execução não resulte qualquer linha como resultado. Ou seja, se eu tenho 0 linhas e 0 colunas de resultado, é uma tabela. Tá? Isso particularmente perceptível no fato de sempre serem atribuídos nomes às colunas resultantes de um select. Portanto, sendo o resultado de qualquer comando select uma tabela, podemos então utilizar o resultado devolvido nessa tabela para incorporar em outro comando. Ou seja, se eu tenho um select que está me devolvendo o dado, eu consigo utilizar esse select como sendo um from de outra tabela. E aí eu consigo o quê? Mais uma vez, modificar o meu resultado. Uma subconsulta consiste em uma select dentro de outra select. Geralmente é identificado por parênteses quando a gente está fazendo a consulta. Né? Um comando select pode ser colocado dentro de outro select, na cláusula where, having select from. Dentro de outra subconsulta, nas mesmas cláusulas do item anterior. Nos comandos insert, update, delete e na definição de uma vida. Tá? Então, esses são os comandos onde pode ser colocado, né? É a capacidade que o SQL tem de integrar comandos select de forma encadeada que fez com que fosse batizado o nome de Structured Query Language, né? Por essa flexibilidade, na verdade, que a gente tem. Vejamos como se implementa. Analisaremos o seguinte problema. Qual é o nome da pessoa com o menor salário da empresa? É o que a gente comentou, né? A gente sabe quem tem o menor... Aliás, a gente sabe qual é o menor e o maior salário. Mas, geralmente, a gente não sabe quem é
tá? Solução, aqui temos dois problemas. Qual é o valor do menor salário, ou do maior no caso? Qual é o nome da pessoa que possui esse menor salário ou maior salário? Correto? Então, deveríamos fazer dessa forma, select min de salário from as menor, from pessoa. Aqui eu tenho uma resposta suposta de 7.400, tá? Apesar de ser o menor salário, né? Todo mundo ganha bem, parece que nessa empresa aí, né? Supondo que eu já tenha esses 7.400, o que eu teria que fazer? Um select nome from pessoa, where salário igual a 7.400. Ele me devolveria o nome da pessoa. Beleza? Até agora tínhamos que fazer dois selects para resolver esse problema. Agora, com a subconsulta, select nome from pessoa, where salário igual a subselect aqui, ó. Select min de salário from pessoa. Esse cara aqui não vai me retornar 7.400? É a mesma coisa que eu digitasse aqui, ó, where salário igual a 7.400. Tá ok? Então, essa é a grande vantagem de a gente estar utilizando selects, né? A flexibilidade dele é muito grande e é nessa parte que a gente vê realmente o quanto ele ajuda. Outro exemplo de select com subconsulta. Quais são os nomes e salários divididos mais bem remunerados? Aí é a mesma coisa, né? Select de nome e salário from pessoa, where salário igual a select mais salário from pessoa. Aqui, ó, um select max salário, o que acontece? Tá me retornando um valor, 10.000, 15.000. É a mesma coisa que eu digitasse aqui, ó, 10.000, 15.000, nesse valor aqui. Teoricamente, não existe qualquer limite para o número de comandos select, que pode ser encadeado. No entanto, não é comum encontrar mais que 2. Só, esse não é comum encontrar mais que 2 vai depender muito, tá? Eu trabalho com RP, eu já não me assusto com selects com 10 subselects. Para mim é bem tranquilo já isso daí. É um lixo ficar vendo esse código, mas eu consigo já entender bem, tá? Então, assim, na maioria das vezes vocês não vão ter, né, esse recurso tão extenso, mas é bom saber que ele existe, porque pode cair alguma coisa aí para vocês resolverem. Existe o conceito de consulta correlacionada e não correlacionada dentro de uma select. As correlacionadas são quando a consulta de fora depende da consulta de dentro. E as não correlacionadas, as consultas de fora não dependem das de dentro. Como é que eu sei? Pela linha de atuação. Se o meu select vai atuar linha por linha, dependendo da select mais interna, realmente é uma consulta correlacionada. Se a linha de atuação for somente em um único valor aqui, ó, na minha select mais interna, não é correlacionada. Geralmente, tá? Observe que nesses casos o select interior tem que considerar apenas os conjuntos das comissões que pertencem a cada uma das pessoas que está sendo analisada individualmente pelo comando exterior, sendo por isso necessário fazer a ligação entre dois comandos selects. A subconsulta, né, depende para o seu funcionamento de valores de consultas mais exteriores, é chamada de consulta correlacionada, que a gente comentou. Se a subconsulta interior não depender de valores da exterior, diz, então, que é uma consulta não correlacionada. Consultas não correlacionadas são mais fáceis de fazer. Consultas correlacionadas são mais difíceis. Porém, consultas correlacionadas realmente as duas só tem, eu acho que desvantagem de utilizar, porque a consulta correlacionada, na verdade, ela ocupa mais processamento, tá? É difícil de você fazer e ela consome mais. Mas, quando eu quero realmente fazer com que seja utilizado, né, o recurso o melhor recurso, a correlacionada vai ser aí, nesse caso, a melhor opção. Aqui eu tenho aí alguns exemplos, né, de consultas aí.
criando uma tabela pessoa, fazendo a inserção da tabela pessoa, né? Criando uma tabela de comissão das pessoas, fazendo a inserção na tabela de comissão, verificando, e aqui a comparação dos resultados. Comissão C, inner join, pessoa P. Os dois têm o quê? Uma ligação entre comissão e pessoa, né? Isso daqui, ó, vai fazer com que seja feito o quê? Né? Uma consulta correlacionada, ó, é quando eu tenho, né, essa consulta aqui, ó. Essa consulta, na verdade, é mais externa, dependendo de um resultado da mais interna. Isso é correlacionada. A não correlacionada é esse caso aqui, ó. Quando a minha consulta mais interna não depende. Então, select min de salário from pessoa. Ok? Beleza. Esses seriam aí os exemplos, né, de consultas correlacionadas e não correlacionadas. Bom, aí, pessoal, o que a gente tem? O in, quando a gente está utilizando em subselect, ele vai ter o mesmo papel que o select normal. Eu tenho sempre a devolução de um conjunto de valores, não somente uma linha, tá? Então, o in é utilizado, tá? Você vai dar o exemplo do in aí, ó. Ok? Existem algumas outras condições aí de comparação, né? O AL é para se comparar valores de lista com um subselect, né? Deve ser procedido por igual, diferente, menor, maior, seguidos por uma lista de objetos, por uma lista ou por um subselect. A condição AL pode ser substituída por um dos símbolos de comparação AND, né? Então, nesse caso aqui, ó, um select, asterisco from human resources employees, where business entity ID maior que all, que todos eles aqui, ó. Então, ele vai me retornar, por exemplo, os 3, 4 valores. Ele tem que fazer com que seja maior do que esses 3, 4 valores aqui com all. Condição de comparação N é usada para comparar valores de uma lista ou de uma subselect. Deve ser prescindido por igual, diferente, menor, maior, seguido por uma lista ou por um subselect. A condição N pode ser substituída por um dos símbolos de comparação IOR, tá? Nesse caso aqui, ó, select a series from human resource employees, where business entity ID maior do que N. N é qualquer, né? Select business ID from human resources, where business ID menor ou igual a 100. Quando uma subconsulta é apresentada com palavras-chave, nesse caso exists, né? A consulta funciona como um teste de existência. A cláusula where da consulta externa testa se as linhas retornadas para uma subconsulta. A subconsulta não produz um novo dado, né? De fato, nenhum dado. Ela retorna um valor true ou false, tá? O exists, na verdade, ele faz com que seja verificado, né, se o registro existe ou não dentro, relacionado à consulta com a subconsulta. Então, aqui, ó, select distinct name from production P, where exists. Então, se existir nesse cara aqui, ó, eu tenho ainda que fazer a ligação de chaves, né, ó. S.subcategory ID igual a P.product subcategory ID. Tá? Bom, aí ele fala aqui, né, alguns casos para a gente poder estar entendendo o exist, que na verdade é só uma comparação se realmente os dois existem. E aqui, ó, reforçando, né, esses caras aqui eu preciso ter a ligação de chave entre a tabela menor e a tabela maior. Beleza? Pessoal, mais alguma pergunta, mais dúvidas? Fechou. Eu teria que começar a DQL avançado, mas não vou começar não. Tá no material para vocês lá, tá? E aí, se for o caso, se vocês encontrarem dúvida nesses caras aqui, vocês me falam. Eu deixei a lista já lá de feita, né? Pré-resposta também lá para vocês darem uma comparada no que vocês estão vendo. Beleza, pessoal? Se não temos dúvida,
Eu vou encerrando a aula por aqui, então. Tá ok? Ok. Fechou, então, pessoal. Por enquanto, obrigado aí, né, pela presença e boa noite a todos, hein? Boa noite. Até mais.